Olá, paz do Senhor. Estamos iniciando mais um resumo aqui da nossa Escola Bíblica Dominical, aqui no canal Eliezer Fagundes. E nesta feita estamos estudando a lição número 10 nesta semana, que tem como tema a renovação cotidiana do homem interior. Nós vimos na lição anterior uma visão bíblica do corpo. E o nosso corpo ele possui uma parte interna e uma parte externa, né? Parte externa, que é o corpo formado, que Deus formou do pó da terra, e a parte interna é a alma e o espírito. Embora essa lição não trabalhe diretamente falando sobre a alma e o espírito, mas trabalha a parte interna, né? A renovação cotidiana, ou seja, uma renovação diária do nosso homem interior, da nosso espírito, né? E o texto áureo, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Nós estamos estudando nesse trimestre aí sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. O espírito da Babilônia que vem tentando de todas as formas deturpar a nossos princípios, nossos valores. E também nessa lição aqui, sendo uma continuidade da lição número 9, né, trabalhando a parte interior, quais são as ideologias desse espírito da Babilônia que vem querer, né, deturpar a nossa comunhão com Deus, né? Nós temos aí o secularismo, o relativismo, a teologia da prosperidade, né, que diz que o homem não pode sofrer, que o homem não pode passar dificuldade. Então, esta lição ela vem trazer luz aí para essas heresias, né, e vamos dizer assim, desmascarar essas heresias, né, trazer luz aos princípios bíblicos. Então, as adversidades são comuns na vida terrena. Por isso, nosso Senhor alertou: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. João 16:33. Então, nós temos o primeiro tópico, o sofrimento exterior, e o comentarista traz aqui a experiência do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo é um exemplo de um homem que sofreu adversidades externas, mas não perdeu a solidez da vida espiritual. Ele mesmo relata, né, que passou momentos difíceis, naufrágios, perseguições, foi ferido na sua carne, mas em todas essas coisas ele continuou firme. O apóstolo Paulo nos dá uma lição de maturidade, né? Como conseguir, mesmo passando tantas adversidades, conseguir encontrar alegria na tristeza. Ele diz: eu aprendi a conviver, né? Sei andar, ter fartura, sei a passar necessidade, em tudo ele glorificava a Deus, mesmo estando preso por causa do Evangelho, né? Mesmo ele estando preso, ele conseguia escrever, levando cartas, né, para as nações, para as cidades onde ele pastoreava, que são cartas que são a base doutrinária da igreja até os dias de hoje. Então, um exemplo como o apóstolo Paulo sofreu, mas mesmo assim, diante do sofrimento, ele tinha essa renovação cotidiana. É uma renovação que deve ser buscada diariamente. Por mais que nós estejamos passando alguma doença, algum sofrimento, alguma dificuldade, nada pode mudar a nossa comunhão com Deus. Isso nós aprendemos com o apóstolo Paulo, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, disse Jesus. E Paulo nos dá uma esperança. Ele traz aqui esse 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, né? Atribulados, mas não angustiados. Nós aprendemos que o homem exterior pode ser atribulado, mas o interior não será angustiado. Por quê? Porque há uma renovação, há um avivamento dentro dele, né? O homem exterior pode estar perplexo devido a algumas circunstâncias, mas não desanimados. Por quê? Porque é o Senhor que nos anima, é o Espírito Santo que nos renova. O homem exterior pode ser perseguido,
né? E nós sofremos isso, perseguições, mas não desamparados. Aí o homem interior, viu? O apóstolo Paulo faz uma comparação entre o homem exterior e o homem interior. O homem exterior pode estar abatido com os problemas, com as dificuldades, mas não destruído. Por quê? Porque busca a sua esperança no Espírito Santo que renova a cada dia. E aí nós temos o segundo tópico, a renovação interior. Como buscar essa renovação? Né? O fortalecimento diário através, né, da comunhão com o Espírito Santo. O agente renovador é o Espírito Santo. O crente precisa buscar essa comunhão, esse renovo. Como que o crente busca esse renovo? Vou dizer aqui, prático, né? E simples, lendo a Bíblia, orando, frequentando os cultos. Tem pessoas, estou desanimado, pastor, mas não vai nos cultos, não busca estar em comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo, não lê a Bíblia, não ora, não louva o Senhor, né? Não escuta os hinos na sua casa ou rádio evangélica. Então, tudo isso são maneiras de nós estarmos nos renovando interiormente. Se a gente vai somente olhar para as coisas externas, né, para as dificuldades, para as lutas, para os problemas, nós vamos ficar angustiados, abatidos, né? Mas quando nós buscamos o renovo do Espírito Santo, aí nós nos alegramos, nos fortalecemos. Buscar santificação pessoal, fugindo do pecado, sendo fiel, obedecendo os princípios bíblicos, né, vivendo uma vida de oração, de reverência, de jejum, temendo a Deus, são tudo maneiras que nós buscamos um renovo interior. E fechamos aqui o terceiro tópico da lição, nesse resumo prático, objetivo, né? Os desafios de hoje. Então, qual é o espírito da Babilônia que tenta fazer com que o nosso interior não seja renovado? Quais são? A cultura secularista, né? Que o espírito da Babilônia, por meio da cultura secularista, procura esmagar a vida espiritual dos crentes. Eu digo que é os entretenimentos, né? O povo de Israel, quando Moisés quis tirar o povo de Israel do Egito, Faraó aumentou a carga. Vocês estão muito dispersos, estão pensando em adorar o Senhor, eu vou escravizar, vou aumentar ainda mais a carga de vocês, para que vocês não pensem em adorar o Deus de vocês. E hoje? Hoje, o inimigo das nossas vidas, Satanás, ele faz a mesma coisa. O que ele faz para o crente não ir na igreja? Ele dá dificuldades, né? Passa por opressão, e aí a pessoa quer trabalhar mais, quer correr mais, e todo mundo diz, é uma correria, eu não consigo ir no culto, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo orar. É uma arma do inimigo. Fazer com que você se interta com as coisas deste mundo e esqueça o mais importante, que é a sua comunhão com Deus. Mas que neste momento você possa abrir os olhos para isso, né? Então essa cultura secularista, essa correria, esse desespero em querer mais, em ter uma vida boa e claro que nós precisamos trabalhar, precisamos estudar, mas tem que ter um equilíbrio. E a segunda coisa que está dentro desse espírito da Babilônia é o relativismo doutrinário, né? É o inimigo dizer que o pecado já não é mais pecado, que a Bíblia precisa ser atualizada, né? E aí vai colocando um desânimo no coração dos crentes, que eles não leem mais a Bíblia, não buscam, olham para os maus exemplos, para os maus testemunhos, dizem, não vale a pena mesmo eu estar na igreja, olha lá o fulano está lá na igreja, está fazendo coisas erradas. Então o mau testemunho, o relativismo, né, achar que os princípios bíblicos mudaram, que os tempos são outros, vai desanimando, vai trazendo aí um espírito de desânimo. E é isso que o inimigo quer, né? E a terceira coisa aqui é que nós temos que entender que nós estamos em batalha espiritual. O inimigo não está brincando de destruir a nossa vida espiritual. Ele quer, de todas as formas, destruir você, destruir sua família. E nós precisamos entender isso e nos armarmos espiritualmente, orando mais, jejuando mais, vigiando mais, buscando mais ao Senhor, frequentando os cultos, envolvendo a nossa família na igreja, nas atividades da igreja, para não dar brecha para a cultura secularista, os princípios progressistas,
né, entender essa relativismo que o mundo quer dizer que é normal, e nós nos apegarmos com as coisas de Deus. É batalha, é guerra. Buscar as armas, as armaduras que está à nossa disposição. Tá bom? Gostou dessa lição? Compartilhe, deixe o seu like e estaremos na próxima semana trazendo aqui a lição número 11, cultivando a convicção cristã. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor.